Hoje a palestra será realizada pelo Dr. Claudinei Cássio de Rezende. Ele fez pós-doutorado em História pela PUC de São Paulo, é doutor em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado também em Ciências Sociais pela Unesp, possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais e em História. Desenvolve pesquisa sobre história social da arte e estética no Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder da PUC de São Paulo. Atualmente é professor de História da Arte na PUC São Paulo, pelo COGEAI, de História, Trabalho e Cultura, também pelo COGEAI, e de Arte Clássica nas Belas Artes de São Paulo. Estou compartilhando com vocês aqui, provavelmente, a última pintura feita pelo Caravaggio. E eu quero começar com ela e voltar a ela ao final da aula, passando por toda a trajetória do Caravaggio, pela biografia, pela vida dele e obra, para a gente olhar essa imagem de novo e ela significar algo diferente. Para aqueles que ainda não viram essa minha aula em algum outro lugar, eu sei que tem gente que já assistiu em algum outro momento da vida, mas eu quero que ela possa significar, ao final do nosso encontro, uma outra coisa diferente do que a gente está vendo, ainda que ela é extremamente coerente no sentido da unidade entre forma e conteúdo. Sendo assim, sendo muito coerente entre forma e conteúdo, ela já nos dá muito claramente o seu conteúdo artístico grandioso logo na primeira observação. Mas eu quero que a gente pense que essa imagem, antes de tudo, contém um enigma. E esse enigma se refere a Davi, que olha a cabeça de Golias. A cabeça de Golias, indubitavelmente, é o último autorretrato do nosso Caravaggio. Ele vai morrer sem entregar essa pintura para quem ele fez, o cardeal Scipione Borghese, que além de ser cardeal, o maior colecionador de arte barroca naquela altura, ele construiu uma enorme vila e era sobrinho do Papa Paulo V, né? A obra está na Galeria Borghese, junto com tantas outras, porque era uma obra que tinha sido confiscada pelo próprio Scipione Borghese, porque o Caravaggio era um assassino foragido quando morreu, e, portanto, quando a obra chega a público. Então, é aquilo que eu digo, ao final da aula, eu quero que essa imagem signifique outra coisa para a gente, mas eu não vou nem dar detalhes dela agora, porque a gente vai discuti-la em breve. Eu quero começar do começo. Eu quero fazer um caminho pela biografia do Caravaggio que abarque conteúdo de vida e conteúdo artístico, obra artística, para que vocês possam visualizar como isso guarda uma unidade. Então, esse artista é como um daqueles que, como temos muitos na história da arte, né, como Michelangelo, como Rembrandt, como Rubens, o próprio Velázquez, mas esse aqui, mais do que qualquer um, é aquele artista que o caminhar pela trajetória biográfica dele vai revelar também os motivos que o levaram a realizar as pinturas que ele realiza. Isso por si só já nos dá uma curiosidade espetacular sobre a obra dele. Agora eu estou apresentando para vocês o Baco. Talvez seja a obra mais antiga dele que chegou ao nosso conhecimento. Por isso eu quero começar com a primeira e caminhar até a possível última. Essa é a possível primeira. Eu quero ir até a possível última, que é aquela que eu mostrei para vocês há pouco. Essa está na Galeria Borghese. É de 1593. A partir dessa pintura, portanto, eu vou apresentar um panorama da pintura de Caravaggio, respeitando a cronologia, respeitando a biografia. Mas antes, no entanto, eu preciso dizer algumas coisinhas para que vocês compreendam o momento histórico da pintura barroca, que a gente está entrando agora de fato. A gente falou um pouquinho do barroco, mas agora a gente está entrando de fato na pintura barroca. Saímos do Renascimento, para que vocês entendam a vida do Caravaggio naquela altura. Caravaggio tem 67 pinturas conhecidas.
Se a gente adicionar aquelas atribuições duvidosas, a gente chega a não mais de 89 pinturas. Então, é um pintor que não é como o Rubens, que tem mais de 1.000, nada disso. É um pintor com obras que a gente consegue conhecer todas as obras do Caravaggio. Então, uma descoberta de uma pintura de Caravaggio, por exemplo, é geralmente uma descoberta importantíssima na história da arte, pelo fato de nós termos apenas 67, indubitavelmente, obras de Caravaggio. Quando a gente recorre a historiadores da arte, a exemplo de Ernest Gombrich, naquele seu grande manual introdutório à história da arte, a gente vai ver que ele se refere a Caravaggio como um grande realista da pintura, um homem, e eu estou de acordo com ele, que rejeitava o modelo arquetípico do Renascimento. O que diz o Gombrich? Caravaggio é o grande realista, um indivíduo que desprezava ou rejeitava o modelo arquetípico do Renascimento, aquele que buscava a idealização da pintura. Ele é um realista, portanto. Vamos colocar então o idealista em campo oposto do realista. Caravaggio despreza essa idealização da beleza porque ele acha que é uma fraqueza imperdoável não mostrar a realidade, fugir da feiura, mas não da feiura como escárnio, não com a intenção de chocar, a feiura real, o mundo concreto. Portanto, eu costumo dizer que no ingresso da pintura como tal a gente conhece, estamos diante do primeiro grande realista, tal como o Miguel de Cervantes foi o primeiro grande realista da literatura romanesca, não é? Agora, é óbvio que houve aqueles que disseram que a intenção do Caravaggio era chocar o público e coisas parecidas. Ah, é um homem que quis chocar o decoro, mas acreditar que um pintor do século XVI pudesse fazer uma obra com a intenção de chocar alguém, com a intenção de ser um transgressor de propósito, essa é uma concepção muito final do século XX, não é nem começo, é muito final do século XX, início do XXI. É, não existe essa posição de mundo que vai tornar ele um transgressor de propósito e por isso vai se destacar por ser transgressor. Se ele fosse um transgressor de propósito, ele não se destacaria, não é? A não ser, claro, é transgressor no sentido estético, não intencional e porque apresentou algo muito à frente, nesse sentido, claro. Isso sim, o que lhe garante uma certa marginalidade, né? Eu sempre falo que o Caravaggio é um mestre marginal, e essa marginalidade não significa que ao seu tempo, o seu progresso estilístico, a sua característica pictórica foi subjugada, ele foi marginal porque ele não era bom, como, por exemplo, alguém que teria feito uma pintura surrealista, uma pintura abstrata. Esse indivíduo teria sido subjugado por uma característica muito distinta. Não é o caso, não é o caso mesmo. O público do tempo do Caravaggio não tem a menor dúvida sobre a sua qualidade técnica. Quando eu digo que o Caravaggio foi um marginal, é porque ele foi um marginal na sua vida íntima. Roma condenou o Papa, condenou Caravaggio por crime e condenou à morte. Depois perdoou mais ou menos, né? Só que ele morreu antes do perdão papal ter algum efeito sobre a sua vida. Então, nós estamos diante, já dizia o Arnold Hauser, que vocês sabem que eu admiro, nós estamos diante de um fenômeno sociológico particular. Então, a motivação dessa marginalidade do Caravaggio é uma rejeição à sua característica estética, né? Não exatamente a sua característica técnica. Note que, ainda que eu esteja dizendo que existe uma unidade na obra dele entre conteúdo, forma, isso é bem óbvio, eu estou separando, em alguma medida aqui, o que eu estou chamando de estética e o que eu estou chamando de técnica. Porque, em relação à estética, deixa eu ver a técnica, mais fácil. Em relação à técnica, é o saber fazer, é a maneira como ele, qual pincel usa, que tipo de tinta, como executa a sua pintura, que não está separado das suas ideias. Mas em relação à estética, é como ele apresenta a disposição temática e como ele resolve os conteúdos. Tecnicamente, ele imita a natureza, estou dizendo, ele consegue fazer uma boa fisionomia, um bom brilho, um bom planejamento, uma boa luz naturalista. É disso que eu estou falando de técnica. E de estética é como ele apresenta o conteúdo temático e a disposição dessas suas ideias diante de uma encomenda. Afinal de contas, as obras eram, antes de tudo, tirando, é claro, uma outra obra e que eu vou até listar aqui, como essa,
as obras eram encomendadas. Então, volto à própria questão de início, que vale a pena a gente interpretar. Caravaggio quis, de alguma maneira, causar alguma polêmica proposital? É claro que não, né? A rejeição a ele tem a ver, a princípio, com sua posição de mundo, com a sua vida privada, mas ao mesmo tempo porque essa estética vai torná-lo um tanto chocante para algum tipo de decoro, vamos dizer assim, mas não para todo mundo. Especialmente porque quando Rubens, próximo pintor que a gente vai analisar, vê a obra de Caravaggio, ele fala: bom, acabou, zeramos aqui, isso aqui é a perfeição artística. Então, os grandes estão admirando espetacularmente o Caravaggio. Inclusive Rubens, quando vê o interesse coletivo em cima da obra do Caravaggio, fala: bom, pintura barroca é isso. As pessoas se interessam espetacularmente pela obra do artista. Então eu diria que Caravaggio, ele é um fenômeno histórico, sociológico, muito particular, porque ele foi o primeiro grande artista a ser rejeitado depois de atingir seu ápice artístico. Nenhum outro pintor vinculado à igreja que tenha atingido tanta fama foi sumariamente descartado ao final da vida, e a obra dele escondida, vamos dizer assim, apagada, em algum ponto, aquilo que foi possível apagar. E esse apagamento foi um descarte estratégico do próprio Papa Paulo V, e, claro, em conluio com o sobrinho Scipione Borghese, que era o mais importante colecionador e comitente de arte do mundo barroco daquela altura. E que, obviamente, acaba sendo o maior patrono do Caravaggio. Então, qualquer tentativa de recompor a biografia do Caravaggio tem que passar por essa questão pessoal. Eu não posso falar da obra de arte dele sem falar dessa questão pessoal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos diante de um conflito aqui. Que, por mais que a obra dele seja muito pessoal, ele tentou ser apagado. Então, não foi escrita uma biografia dele no momento em que ele morre, o que é incomum, não é? Então, toda a nossa a observação sobre a obra do Caravaggio é, antes de mais nada, uma interpretação diante da possibilidade histórica que, claro, a gente mostra aqui, a gente vê um artista com uma zona de influência tão grande, a gente vai ligando os pontos, os historiadores, né? Vão ligando os pontos, porque quem sou eu para dizer que eu sou um historiador? Sou um reprodutor de ideias dos grandes historiadores, um reprodutor de qualidade pequena, reconheço. Diferentemente de outros artistas que vão ter biografias muito generosas, né? Ou pelo menos isentas, né? Basta pensar Michelangelo, que foi biografado por Condivi, por Vasari, só para dar um exemplo. O Caravaggio vai ter no século XVII três biógrafos, ainda que ninguém tenha escrito a biografia dele imediatamente após a morte dele. Ninguém encomendou a biografia, ninguém nem encomendou uma cerimônia fúnebre para ele, né? O corpo do Caravaggio só foi encontrado 400 anos depois, 2010, agora, 2010, agora, esses dias, tá? Mas vamos recompor quem são os três biógrafos iniciais de Caravaggio, que acaba sendo o nosso material chamado fonte primária. É dali que saem todas as interpretações possíveis e a enorme quantidade de obras biográficas de Caravaggio que vão existir a partir do século XX, né? Então, dessas biografias do século XVII, o primeiro biógrafo foi o Giulio Mancini. Giulio Mancini escreveu uma obra bem incompleta, pequena, errática, ainda que nos interessa muito esta, porque ela é um pouco mais isenta que as outras. E esse Giulio Mancini, historiador, mas antes de tudo é um pintor, o cara não é historiador, ele é pintor sempre, né? Nessa época, são os pintores que se tornam que escrevem as suas vidas, né, as vidas dos pintores, acabam sendo historiadores também, mas a primeira à vista, claro, são pintores. Então, o Giulio Mancini conviveu com a cena artística romana de Caravaggio, conviveu com Caravaggio. E ele deixou um manuscrito no final da vida, 1620, que vai listar algumas coisas interessantes sobre o Caravaggio. O segundo, se baseando nessa biografia do Mancini, é um inimigo público do cara. Inclusive, ele foi preso, o Caravaggio foi preso por conta desse cara. Eu vou contar as histórias. Eu não posso dizer que a biografia dele é isenta. O segundo é um grandioso pintor também, Giovanni Baglioni.
escreveu em 1642 essa biografia que eu posso dizer escrita por um inimigo. Mas o que eu, mas por que vocês me perguntariam, mas por que que um inimigo vai escrever a biografia do cara e simplesmente quer deixar ele no esquecimento? Bom, não tem como. Porque a intenção do Baglioni não é escrever um livro sobre o Caravaggio. Ele está escrevendo a continuação de onde parou o Giorgio Vasari. O que que o Vasari faz? A vida dos artistas. Então ele pega lá do Oitentino até 1550. Que o Baglioni vai fazer em 1642? Pegar de 1550, onde parou o grande Vasari, e falar, eu quero ser o segundo Vasari, e continuar até o tempo dele, 1640. Só que ele não pode fazer isso e falar que não existiu o Caravaggio. Ele tem que listar que esse cara existiu, porque existe uma zona de influência tão grande que os pintores são caravaggescos. E ele mesmo é um. Então ele tem que dizer quem foi aquele cara, tá? Então, daí assim, essa é a nossa segunda fonte primária. Então vamos lá. Giulio Mancini viveu com a cena histórica, obra pequena. Obra mais densa, Inimigo Público. Viveu também, o cara foi preso por ele, por conta dele. Giovanni Baglioni. E o terceiro faz uma coisa muito parcial, é o Bellori. Mas é importante o Bellori por quê? Só escreveu em 1672, ou seja, 62 anos depois que o Caravaggio morreu. Mas por que que é interessante? A gente já vai contar a história do Caravaggio. Mas é porque o Bellori é um dos grandes teóricos da literatura barroca, né? Assim, do sentido dos historiadores da arte do mundo barroco. Gio Pietro Bellori é um homem importante. Então, ele ter listado com fontes documentais, as parcas fontes documentais, é importante. Então, esses são os três biógrafos de Caravaggio. Para a gente começar vendo essa pintura, que eu já vou contar essas histórias. Mas, é, ainda assim, a gente está diante de uma historiografia bem pequena e, até aquele momento, claro, e realizada posteriormente. Todas partem de uma base comum, mas posteriormente. Tudo que o século XX vai fazer parte dessas. Por isso que a gente não tem tantas informações a respeito do passado lombardo do Caravaggio, até o momento em que ele vive aos 20 anos de idade. Quando ele chega em Roma, a gente não sabe muito sobre a vida dele. Então é um enorme descompasso entre um cara com uma zona de influência tão grande e uma historiografia tão pequenininha. Mas vamos, a partir disso tudo, contar a partir de agora. 15 minutos depois, eu só queria fazer uma introdução. Começar agora. Comecem a contar a aula agora, 2 horas. Zerem o cronômetro para mim agora. A partir de agora eu tenho 2 horas. Mas eu quero contar um pouquinho sobre quem foi esse homem, o Caravaggio. E para isso eu quero começar do começo. Então, todas essas informações que eu fui reunindo, é claro, que as biografias, as fontes comuns e os balanços da nossa época. Caravaggio nasceu em 29 de setembro de 1571, dia de São Miguel, por isso ele vai se chamar Miguel Ângelo, né? Michelangelo Merisi. Nasceu na província lombarda ali de Caravaggio, talvez de Milão, e talvez tenha ido bem pequenininho para lá. E depois volta pequenininho para Milão. A família vai. Eu sei que a família está em Milão em 1576, quando a peste devasta a cidade. Essa época não é a época da peste ali do século XIV, mas ainda assim tem peste, desgraça bastante a sociedade. E aí eles voltam para a aldeia de Caravaggio, tá? Só que o que acontece é que em 1577, Caravaggio tem ali seus 6 anos de idade, o pai dele e o avô dele vão morrer no mesmo momento. Isso vai ser um choque para uma família, claro. Família que vive ali das finanças dos pais, né? Do trabalho do pai, do avô, dos homens da casa. Naquela altura é assim que funcionava, é claro. Em 1584, a gente fica sabendo, o Caravaggio tem um irmão. O irmão que se torna bispo. E o Caravaggio tem o seu primeiro contrato de pintura, veja. E Caravaggio está ainda na Lombardia. Só que a aprendizagem do Caravaggio está muito pouco documentada, mas quando a gente vê a pintura dele, quando ele acaba de chegar na Itália, em Roma, o que que a gente tem? Uma pintura já extremamente coerente, com uma marca muito própria, o que significa dizer que a ele se formou com a compreensão que a gente chama de lombarda, borromaica, já vou explicar o que é isso, de pintura. Então, entre 1589 e 1592, momento em que a mãe morre, Caravaggio e os irmãos dele, ele tem uns irmãos, partilham os bens. Caravaggio munido da herança, do pouco, que não é grande coisa não, por favor. Ele fala, vou viver minha vida, tentar ganhar a vida onde? Em Roma. Pô, por que Roma?
Então, porque Milão não é grande coisa nessa época, não. Claro que Milão é uma cidade bem estruturada, é óbvio, desde o Renascimento. Mas se tem um lugar em que é o esplendor da arte, é Roma. Por quê? Porque Roma é a capital da arte barroca. Então, a parte mais substancial das encomendas partia da Cúria Papal. E os papas do mundo barroco, ou seja, os papas da Contra-Reforma para frente, estão querendo transformar Roma no esplendor artístico monumental que é isso, que é hoje. Quando a gente vai até Roma hoje, a gente se espanta, pelo menos eu, né? Com três momentos, mais dois momentos em particular, mas três momentos são realmente espantosos de grandiosos na história romana. É o mundo antigo, que as muralhas ainda estão de pé, os aquedutos, o Coliseu, então não tem como não se espantar com isso. O Renascimento, que tem alguma coisa, mas isso é mais um movimento mais florentino do que outra coisa, mas claro, tem, tem o Michelangelo, tem o Vaticano, mas o Barroco é aquela Roma espetacular e monumental que a gente conhece. Então, Barroco está sendo construído ali, Roma está sendo construída naquela circunstância, é por isso que o Caravaggio vai para Roma. Então, até que ponto o passado lombardo dele vai influenciar, não é possível saber, mas a gente sabe que onde ele nasceu, onde ele viveu, era administrado por Carlo Borromeu, hoje São Carlo Borromeu, né? Canonizado, arcebispo de Milão. É possível que a juventude dele tenha sido moldada nessa característica de pintura, aprendeu a pintar ali. E qual é a característica? Um certo realismo na pintura e, antes de tudo, um decoro. Não está sendo pintando nus, nada disso. Por quê? Porque já é o moralismo da Contra-Reforma. E quando eu estou dizendo moralismo, por favor, eu não estou querendo dar nenhum tipo de circunstância de valor aqui para gente, falar, é moralismo, é ruim. Não é nada disso. Já comentei isso em outros momentos do curso, não custa relembrar. O que eu estou chamando de moralismo é a representação razoável do decoro, a representação média do decoro. Então, ele nesse sentido, segue a norma, segue o costume, é moral. E, portanto, além disso tudo, demonstra um certo pauperismo religioso. Por que pauperismo religioso? Está mostrando aquela simplicidade, aquela coisa da humildade. Essa é a marca da estética borromaica. Caravaggio chega em Roma assim, então, em 1592, quando ele tem 20 anos de idade. Caravaggio vai fazer alguns trabalhos menores até se fixar no ateliê de um homem conhecido como Cavaliere d'Arpino, né? O Cavaleiro d'Arpino, em 1593. Então, entre 1592 e 1593, ele viveu ali entre prostitutas, mendigos, né, atores, e tentando vender, conhecer pessoas. Cavaliere d'Arpino é muito influente, recebe encomendas de várias obras, não de artistas, não de comitentes espetaculares como o Papa, mas tem os seus contatos, e é por isso que Caravaggio permanece ali por 8 meses. Desculpe. E embora provavelmente tenha feito inúmeras obras de encomenda para o Darpino, o Caravaggio seguia uma estética própria, que era a estética da juventude dele. Isso pode ser visto provavelmente em obras como essa que eu estou mostrando agora para vocês, que foi feita para vender por conta própria. E porque também ele se baseia nele mesmo como autorretrato, e não porque ele é como eu diria, um narcisista, né? Mas é porque é muito mais fácil o cara fazer uma pintura sem pagar um modelo, né? Então era comum, inclusive, treinar e se olhando em autorretrato. Então é possível que este autorretrato, como Baco doente, que seja, é possível que essa seja a primeira representação do autorretrato de Caravaggio, com a finalidade de ser vendida, ganhar algum dinheirinho, se popularizar, e assim por diante, é claro. Talvez essa seja a obra mais antiga do percurso do Caravaggio que a gente tem notícia, né? Vamos tentar entender essa imagem. Caravaggio tem um naturalismo muito intenso. Veja que eu estou chamando de naturalismo, eu já estou chamando ao longo do curso todo, mas não vale lembrar. Naturalismo não tem a ver com a ideia da literatura naturalista, por exemplo, né, que separa conteúdo e forma e vai relatar a imagem de que a sociedade é uma natureza, uma segunda natureza, e que, portanto, não se manifesta como social, mas se manifesta como uma coisa orgânica. Não é disso que eu estou falando, senão eu falaria de Aloysio Azevedo, né? Naturalismo, eu quero dizer imitar bem a forma orgânica da natureza na representação mimética da realidade pela pintura. Só que aqui eu estou dizendo naturalismo para dar um passo além do naturalismo, para a gente chamar de realismo. Isso vai ficando muito evidente ao longo das obras que eu quero mostrar. Então, realismo nessa pintura, que eu comecei falando sobre isso, significa que Caravaggio se afasta de uma idealização estética
Ah, mas não tem idealizações religiosas? Então, tudo bem, mas quando ele faz pinturas religiosas, sobretudo as pinturas históricas, ou até as poucas pinturas mitológicas que ele tem, mas quando ele faz as pinturas históricas, ele ressignifica um mito religioso numa realidade imanente, numa realidade histórica. Isso faz dele um realista. Ele compreende a trama narrativa e liga conteúdo e forma. Ele não coloca Jesus voando, e anjos e tal. E esse também vai ser um motivo da sua rejeição em um momento lá na frente, mas não quero antecipar. Quando ele representa a mitologia, como esse é o caso aqui, ele não tem pudor em representar um feio. Inclusive, aqui é uma ressignificação do mito. No autorretrato como Baco doente, ele pegou um deus e humanizou esse deus, né? Ele faz uma coisa diferente do que faria o Renascimento, né? Que pega um deus e faz a forma humana como deus e grandiloquente, né? Ele faz o contrário. Inclusive esse Baco, que é o deus da eterna juventude, é o deus da uva, né? Das vinhas, ou do vinho, né? É, né? Ao mesmo tempo, ele tá passando, ele tá doente, ele tá natural. Tem uvas aqui que as unhas estão um pouco sujas, né? As uvas que se passam, ou seja, é uma uva verdadeira, elas não são completamente simétricas, idealizadas, é quase uma fotografia dele, né? Ah, a pele do pêssego com a sua, com o seu, com a sua textura, que nos remete àquela sensação sinestésica de quase poder sentir que ela é um pouco mais quente e mais densa que a uva mais fria ali, mais aquosa, brilhante ali. Isso é uma marca do Caravaggio ao mesmo tempo em que ele escurece o fundo todo e joga ao primeiro plano como se fosse uma dramatização teatral. Eu não preciso, eu não preciso representar o fundo, eu não preciso representar planos intermediários, eu não preciso colocar paisagem. Ao primeiro plano eu já jogo para gente a imagem caravaggesca. Eu não vou falar de todas as obras, é claro, mas eu vou fazendo recortes interessantes aqui para contar uma história. Por isso que algumas eu passei assim. A gente está diante de Os Batoteiros, das obras de juventude. Essa aqui foi feita em 1592 e foi muito importante na vida do Caravaggio. A pintura anterior, como eu disse para vocês, ela está na Galeria Borghese. É um óleo sobre tela, tudo óleo sobre tela. Ele não conseguia pintar, não gostava, não tinha essa intenção de pintar a fresco. Inclusive, quando encomenda um fresco, ele faz tela, tá? Está na Galeria Borghese, né? Agora, essa aqui pertence ao Museu de Arte Kimball, no Texas, mas a última visita minha no Metropolitan, ele estava lá, né? Em Nova York. O que que ele representa aqui? Aquela típica imagem que já tratei em outros momentos da comédia da arte, né? Um menino sendo enganado, uma pintura para ser cômica. Ela tem 1,31 m por 94. É uma imagem assim bem impactante pelo seu tamanho. E Caravaggio deixou o ateliê do Cavaliere d'Arpino em janeiro de 1594. Começou a vender as obras dele para um comerciante chamado Constantino, com auxílio de um homem chamado Próspero Orsi. Esse Próspero Orsi era um consagrado pintor de grotescos, né? E o Bellori vai chamar ele na biografia de o escravo, né? O lacaio do Caravaggio. Mas a vantagem dele ter se associado ao Próspero Orsi foi que esse homem apresentou o Caravaggio a uma extensa rede de contatos de colecionadores de arte, e esses colecionadores acabaram por apresentar o Caravaggio a um homem importantíssimo que vai mudar a história da pintura, porque foi por conta desse homem que o Caravaggio se tornou quem foi, que recebeu as encomendas que recebeu, que é o cardeal Francesco Maria del Monte. Quem é esse homem? Um investidor no mercado de arte, um cardeal, ou seja, o cara mais pesado da Igreja Católica fora o Papa, e o maior mecenas que o Caravaggio vai ter nesse momento juvenil. E, é claro, a obra vai levar essa aqui, um selinho do Del Monte, então pode ter sido uma encomenda posterior, mas o mais provável, de acordo com as biografias, é que este homem, que é próximo ao Papa, que é próximo a Galileu Galilei, inclusive, e que tem um cenáculo, um palácio, né? Um palácio Madame, né?
E esse palácio, o Caravaggio vai se mudar para lá diante de uma oferta irrecusável. Você vem para cá, você tem bebida, você tem dinheiro, você tem música, você tem encomenda, você vai viver bem. O Caravaggio, acostumado a andar com mendigo, fala: porra, é claro que eu vou. É para isso que ele mudou para Roma. E aí, a partir dessa imagem, as obras vão ter a chancela do Francesco Maria del Monte, que provavelmente, quando viu essa pintura, falou: bom, isso é uma comédia de arte. Mas ele viu aquilo e falou: isso aqui é um resquício da pintura nortista, veneziana, que a comédia de arte faz parte daquela estrutura, e que tem a grandiosidade de um Tiziano, mas ao mesmo tempo tem o nível de realismo que eu estou buscando, né? Então, né, ou seja, o encomenda ele executa, ele executa do jeito que eu quiser. Então, é esse cara que eu preciso levar. E é isso que vai acontecer, não é? O Caravaggio apresenta essa imagem a ele, ou se ele adquire essa imagem. E por fim, ele é levado a esse palácio, né? E lá nesse palácio, Madame, ele vai executar sob encomenda direta, perdão, sob encomenda direta, ele vai executar essa pintura chamada Os Músicos. Inclusive tem um, um autorretrato dele aqui, né? 1595. Essa tá no Metropolitan de Nova York. Ela tem um tamanho bem parecido, né? Uma tela de 120 por 90, uma tela pomposa, né? Bem executada, a variação tonal bem ampla, bem naturalista, inclusive. Não tem aquela saturação para ser dramática como o Tintoretto, muito pelo contrário, aquela reforma tonal passa livre, o Caravaggio passa livre daquela reforma tonal do Tintoretto, e muito pelo contrário, ele representa uma realidade com as cores naturais. E é isso que se espera de uma pintura realista para o cardeal Francesco Maria del Monte, e geralmente essa pintura é referenciada como a primeira encomenda que o Del Monte faz, uma encomenda para adornar o seu palácio, não é? A partir daí, Caravaggio, com o estatuto social que ele vai ter, ele vai fazer miséria. Inclusive, ele vai andar com espadas. Isso aí é ilegal, tá? Porte de armas não é para qualquer um. Mas ele vai andar com adaga, com espada e tudo mais. Isso futuramente vai trazer um grande problema para ele. A gente vai saber já já, porque eu vou contar todas essas histórias. Mas quando a gente olha essa imagem, a gente está vendo um músico que afina o chitarrone, e esse músico tá emocionado, ele tá lacrimoso. É isso. A música emociona, a música toma partido, e toma partido das musas, toma partido do sentimento, não é? E o Caravaggio se posiciona ali atrás dos músicos, né? Olhando para cá, como se olhasse aqui para gente, né? Os músicos, numa situação muito crível, estão se preparando para um concerto, né? É, é uma situação que mostra o cenáculo do Del Monte, só que tem um elemento aqui que é místico. Eu não posso dizer que não é uma pintura com um elemento místico, é que ele ressignifica o elemento das musas, do Cupido, uma realidade. É disso que eu estou falando. Ele não mitologiza a sociedade, ele traz o mito para o plano concreto, que por muito pouco você não percebe que ali, que é um cupido. E o cupido faz aqui a ideia de, portanto, não é uma pintura de gênero, é mais uma pintura alegórica, uma pintura da música. Isso está alicerçado, sobretudo nessa composição lombarda. Então a gente fala que não sabe muito sobre a vida dele, mas a gente sabe que o que tinha na pintura na Lombardia. E a gente sabe que ele está fazendo coisas do tipo. Então, como se tem em Roma, Guido Reni, você tem a deusa Musa, né, a musa, a figura da musa idealizada, feminina, para a música, né? O Caravaggio faz não. O Caravaggio faz o contrário. Ele traz aquilo que eu estou chamando de uma imagem dal naturale. Inclusive, na altura em que foi composta era possível, dizem, quem diz isso é o Giulio Mancini, ver a partitura aqui até tocar o concerto real, tal, né? O estado de conservação aqui não permite isso, só que tem uma carta do Giulio Mancini falando, ó, dá pra tocar a música, pode tocar, né? Agora pensa que é a era das passacaglia, daquela "O come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire". É dessa geração. Então, são músicas que falam da vida, da realidade, né? As passacaglia são músicas populares. E ele está fazendo coisas assim, esse grupo também. Então, é em torno da vida social que está ali.
O Cupido dá pra gente uma certa representação alegórica, mas volta a situação dal naturale. Essa vai ser a marca caravaggesca. A situação mítica no elemento dal naturale, ou seja, no elemento natural, como a gente obviamente vê com Narciso, e esse Narciso não foi identificado por nenhum biógrafo, inclusive é o Roberto Longo que vai dizer em 1913, olha, isso aqui é um Caravaggio, não é? Antigamente falavam, olha, essa aqui é uma pintura do Horácio Gentileschi, com quem o Caravaggio viveu, né, o pai da Artemisia Gentileschi, e então não é do Caravaggio, só que vão identificar agora, indubitavelmente, como sendo uma obra de Caravaggio. Essa pintura, inclusive, então esse Narciso aqui não era reconhecido como Caravaggio, agora sim é. Então, nas Metamorfoses do Ovídio, quem é esse mito Narciso? Porque aqui é um Narciso, né? Ele é muito poético, né? Essa imagem, né? Metamorfose do Ovídio, eu digo que o Ovídio é um dos poucos que tem autorização para falar do mundo grego, não sendo um grego na altura do mundo antigo, né? E é o poeta que fala da mitologia grega, que a gente chama de mitologia grega e não é grego. Então, o Ovídio, ele cita o mito do Narciso como sendo um jovem cujo oráculo teria dito para ele: olha, você se contemplar sua própria beleza, você não vai longe e tal. E Narciso um dia admira sua própria imagem, morre afogado no lago. Tem uma versão do século II que é do Pausanias, também um grande compilador dos mitos, que vai dizer que o Narciso tem uma irmã gêmea, se veste igual a ele, a irmã morre e um dia ele vê o retrato de si próprio, né, o espelhamento no lago e imagina que é a irmã e pula para salvar a irmã e acaba morrendo. Eu diria que essa é uma versão até mais bonita, né, do que a do vídeo, assim, mais sentimental do vídeo, mas a do vídeo guarda um sentimento simbólico sobre o aspecto da profundidade da personalidade maior, né? A ideia de autocontemplação, que é a ideia do mito narcísico. A ideia da autocontemplação te leva à ruína, né? E o interessante é como Caravaggio coloca o seu modelo se debruçando sobre um espelho, porque a gente percebe a realidade ali matemática da imagem é muito nítida. Ele está olhando um espelho, e alguém está se debruçando sobre um espelho, ele apaga tudo que não necessita aparecer na imagem, obscurece o que a gente está chamando aqui de tenebrismo, escuridão, apaga tudo e joga para o primeiro plano, como se fosse uma representação teatral. Como foi aquela solução, já falei em outros momentos, Roger van der Weyden, então ele joga para frente, ao primeiro plano, tudo aquilo que nos importa. Eu já falei disso em outras aulas, mas aqui a imagem, para quem não se lembra, do Roger van der Weyden, ou seja, tem fundo paisagístico? Não. Isso aqui é 1438. O que ele fez? Ornou o fundo paisagístico pintando a madeira para aparecer no retábulo e tal, e não tem paisagem. Então, por quê? Porque ele traz para frente, traz um teatro. Isso aqui é a mesma coisa. Trazer para frente para um teatro, como aqui, só que ele apaga todo o resto. Quer dizer, essa não é uma solução que ele inventou. Leonardo já tinha feito isso, já tinha falado isso para vocês. Leonardo já tinha feito isso com São João Batista, em outras obras também, mas São João Batista é revelador nesse sentido. Caravaggio é um certo continuador dessa situação lombarda. O que a gente está vendo aqui agora, em 1597, então o Caravaggio está ali vivendo com o cardeal Del Monte e tal, e ele recebe uma encomenda que o cardeal faz para que ele faça uma cabeça de Medusa para o grão-duque Ferdinando de Médici. É por isso que essa cabeça de Medusa não está em Roma e foi entregue de presente do cardeal Del Monte para o grão-duque Ferdinando de Médici, está lá na Galeria degli Uffizi, em Florença. Então, uma tela com óleo pintada num escudo de choupo de 58 centímetros, que, portanto, está em Florença. Essa imagem é interessante, porque é uma encomenda feita ali para que ficasse exposta assustadoramente, de uma maneira espetacular, usada como cabeça de uma armadura, né, de um guerreiro, que é a armadura do próprio, da cavalaria do grão-duque Ferdinando de Médici, que tinha sido presente do chá da Pérsia, pouquinho tempo antes, na mesma época, basicamente. Só que é muito interessante, porque quando o Caravaggio faz essa cabeça de Medusa, geralmente você faz a cabeça para ilustrar escudos ornamentais do século XVI. Né? E por que escudo? Porque Perseu, sabem vocês, sem olhar a Medusa, é assim a mitologia, ele vai ter que cortar a cabeça da Medusa, ele fez aquela promessa, ele vai ter que cumprir, só que ele não pode olhar diretamente para ela, senão ele se transforma em pedra, então a Medusa
Ele vai olhar aqui, ó, no reflexo do espelho. E aí a gente não tá olhando a cabeça dela. A gente tá olhando o reflexo do espelho, por isso ela é sempre refletida num escudo ornamental, né? Então, ele faz um tondo e ao mesmo tempo ele joga isso em cima daquela armadura. Só que o Caravaggio entrou numa paragona, entrou numa competição porque primeiro que ele usou a si próprio como modelo para fazer esse efeito. A Nuri viu essa pintura de perto e é fantástica. Tá dizendo aqui, Nuri é também, Nuri. Ela é simplesmente espetacular. Quem pode, ou pôde, ou poderá ver a imagem de Caravaggio de perto, não pode perder essa oportunidade, porque realmente impressionante. E o que o Caravaggio fez, além de tudo? Por que que é uma competição? Porque ele fez pensando na obra do Leonardo da Vinci. Porque o Leonardo da Vinci tinha feito uma obra para os Médici, que pertencia à coleção dos Médici, mas ela já era considerada desaparecida ao tempo do próprio Caravaggio. E como é que ele fez competindo? Como é que ele sabia? Como é que ele viu isso? Porque Cornelius Corti, o gravador importantíssimo, tinha feito uma cópia da imagem leonardesca. E o que o Caravaggio faz? Ah, o Caravaggio entra em competição com ela. Ele quer falar, não, eu quero fazer uma imagem mais chocante, mais realista, com o brilho nos olhos mais impactantes, mais verdadeiros, as serpentes todas ali, o sangue que ainda escorre da cabeça decapitada. Então ele quer criar aquela imagem para substituir de fato e não deixar nenhuma saudade à imagem de Leonardo da Vinci. A mesma coisa é quando ele faz Judite e Holofernes. Porque agora o Caravaggio, nós estamos no ano de 1598. Vejam só que ele está ali já há 4, 5 anos vivendo com o Cardeal Del Monte no palácio, bem relacionado, recebendo muitas encomendas e recebe esta, que é uma das encomendas importantíssimas desse período, porque é uma encomenda de uma pintura histórica. Essa também está lá na Galeria Nacional de Arte Antiga, no Palazzo Barberini. Também é uma pintura grandiosa. Tem 1,95 m por 1,45 m. Inclusive, do lado dela tá uma pintura, que depois eu vou mostrar aqui também, tá já já, do Baglioni, o inimigo dele. Do lado tá lá hoje, né? Hoje elas estão uma do lado da outra. Agora, Judite Holofernes é um tema histórico. E também é um tema muito recorrente na pintura do Renascimento para frente. O próprio Michelangelo fez isso na Capela Sistina, mas especialmente é um tema barroco. É um tema muito representado no mundo barroco. Caravaggio fez, Rubens fez, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, quer dizer, todos vão fazer. Otávio Costa, que era um mecenas do Caravaggio, e que havia sido apresentado por conta do Cardeal Del Monte, encomenda para ele. Falou: olha, eu quero uma pintura, Judite Holofernes, para contar um pouco da pintura histórica no Velho Testamento e tal. Isso aqui está contado no Velho Testamento, para quem não conhece a história, está no livro de Judite, né? Durante o cerco de Betúlia pelos assírios, né, os mesopotâmicos, a viúva Judite vai seduzir o capitão Holofernes, o capitão do rei Nabucodonosor, e o ano que se passa é 157 a.C., uma pintura histórica, e ele vai acaba morrendo ali. Então ela vai embebedá-lo, vai seduzi-lo e vai matá-lo à noite, o que significa que a grande vitória judaica, vamos dizer assim, grande vitória do povo judeu contra os assírios, né, os mesopotâmicos e tal. Agora, o que é interessante aqui é o grau, de novo, da naturale. O Caravaggio, tal como vai fazer com as outras pinturas, e até mais, transcreve a cena no ato. A ação está acontecendo, não é o momento posterior, né? É a ação está acontecendo, né? Obras anteriores vão mostrar Judite com a cabeça do Holofernes ou coisa assim, né, para expor ali a vitória do povo de Israel. Ele não. Ele falou: não, eu vou fazer a cena acontecer aqui, é os nossos, é a ação. E essa é uma das marcas do Barroco, a cinemática. O Rubens vai ser o mestre da cinemática. É criar movimento e você, por uma sorte do destino, foi jogado no momento, naquele segundo exato do acontecimento e você viu a cena. Então, essa cinemática, esse movimento e não a imagem estática, é uma característica do Caravaggio, né? Uma característica do Barroco. A gente vai ver que o Velázquez não garante essa característica, ele tem uma coisa mais sui generis, mas o indivíduo dessa característica de todos é o Rubens. O Rubens é o cara dos movimentos, joga a luz na diagonal e tudo mais, a gente vai ver isso na próxima aula. Agora, ele fez aqui a Judite com os seios desnudos, se arrepende, a gente tem raio-x infravermelho que demonstra isso, né?
E o que é interessante também no Caravaggio, e que a gente descobre vendo essa e outras grandes pinturas dele, grandes no sentido até da própria extensão da tela, é que ele não desenhava. Ele nunca desenhava. Ele se dispunha na frente dos modelos e pintava imediatamente. Essa modelo aqui, inclusive, é uma modelo que ele teve por quem ele tem algum tipo de relacionamento, né? Então, é, vejam que a própria mulher feia, que a Abra, provavelmente inspirada nas caricaturas leonardescas que influenciam ele, que ele tem acesso na Pinacoteca Ambrosiana de Milão, ou teve em algum momento, ele se inspira nisso. Então ele faz aquela imagem feia justamente para contrapor aquela imagem da modelo linda, a Fili de Melandrone. Nessa altura, essa moça tem 18 anos, a gente conhece a história dela, nasceu em 1581, morreu em 1618, então ela vai morrer jovem, mas a gente sabe que ela tem 18 anos. Caravaggio vai entrar numa briga com o Ranuccio Tomassoni anos depois, já o conto, mas os seios dela desnudos também é para mostrar a intensa beleza dela em contraposição da Abra, a feiura da Abra, para trazer aquele choque espetacular. Só que vejam só, ela meio que não hesita diante da missão, mas ela também não tem, ela tem orgulho, mas ela não é algo bom de fazer, né? Obviamente, né? Então ela quer fazer de maneira mais distante, né? Asséptica possível, né? Ela se distancia, que ela não traz para si, ela se distancia, ela joga ali o corpo para trás para realizar a cena. Artemisia Gentileschi fez essa pintura, que eu achei bárbaro, né? Não vou falar aqui da Artemisia Gentileschi, senão a gente não vai conseguir falar do Caravaggio. Mas vale notar só esse pequeno detalhe da Artemisia, porque a Artemisia foi uma pintora caravaggesca, tá? O pai dela esteve com o Horácio Gentileschi, né? O pai dela esteve com o Caravaggio, foi um discípulo, um caravaggesco, e a própria menina aprende o ofício da pintura para seguir a carreira do pai, o que é bastante raro, né? Mulheres na pintura pela própria separação dos ofícios, né, separação sexual do trabalho, mas ela vai, obviamente, se destacar uma pintura grandiosa. Baldinucci vai escrever a biografia dela, ou seja, vai ser uma pintura referenciada, contratos com papas, com chancelarias estatais, vai ter um destino muito mais positivo do que o do Caravaggio, apesar de ter sido vítima de violência sexual quando era jovem, tá? Mas vejam que aqui ela faz uma imagem, dizem, que representa, em alguma medida, que não um erro, que ela era artista de qualidade impressionante para cometer esse erro, mas a anatomia impossível desses braços assim, sabe? Que representam, aqui na verdade, mais pernas para dizer, olha, é um bebê nascendo do ventre, que na verdade é o bebê, o ventre, e o mundo hebreu está nascendo aqui, não é? Dessa cena, né? A autonomia dos hebreus que vencem os assírios, tá? Então a cabeça é um nascimento, é um ventre, mas ao mesmo tempo, é claro, é a morte na pintura histórica, né? Rubens, depois eu comento, já coloca uma cena em que ele tá olhando pra gente, e ela, né, no caso a Judite olha pra gente, e tem aquela velha dele, que é modelo e ele usa em outras grandes pinturas, usei um Candelário, eu adoro Rubens, né? Mas vejam que ele tem mais uma saturação muito, para ser mais dramático propositalmente, menos dal naturale que Caravaggio e Artemisia Gentileschi. E o seio desnudo talvez nos remeta ao fato de que ele tenha visto o Rubens, depois eu conto a história do Rubens, porque ele estava vivendo bem nesse momento indo para a Itália. Então provavelmente ele viu essa imagem antes da cobertura da imagem da. Mas agora vamos à invocação de São Mateus. Essa aqui é uma pintura que foi amplamente relatada pelos três biógrafos como sendo a mais difícil de ser executada até aquele momento, porque também, claro, e já falei para vocês, ele não desenhava, não fazia aquele spolvero, aquela transferência, e também, claro, encomendaram para ser na Capella Contarelli, lá a parede do lado esquerdo da San Luigi dei Francesi, em Roma, era para ser uma imagem em afresco. Mas ele não faz o afresco, então ele pinta uma enorme tela, 3,40 m por 3,22 m. Entre 1599, ele passa um ano, entre 1599 e 1600, realizando, então repinta e pinta várias vezes, né, essa pintura, porque raio-x e infravermelho vão mostrar isso pra gente, que ele pinta e repinta várias vezes. Por muito tempo essa pintura acabou sendo esquecida, ficava numa parede muito escura, vocês podem vê-la, inclusive,
é, hoje, né? Está lá na Capela Contarelli, né? E o que que ele queria fazer? Então, como ele pintava a tela e queria levar para o ambiente, ele queria fazer uma adaptação em que aquela imagem fosse tão natural que a luz do ambiente onde ela seria fixada teria que ser a mesma luz, a mesma posição de onde vem a luz da realidade viria também no quadro. É como se eu olhasse aqui, por exemplo. Se eu deixasse essa pintura aqui, virada para a janela, essa pequenininha aqui, minha menina com unicórnio, do Rafael, mas vejo que a luz está vindo, ó, desse lado aqui. Esse lado, se eu coloquei a janela para cá e está iluminando, teria uma luz inverossímil com a realidade, mas isso um pouco importaria. Mas para ele importou. Então ele queria fazer uma imagem que tivesse, claro, coerência com o ambiente onde ela ficaria para ser mais natural ainda. Vejam que é do dedo de Jesus, Jesus mal aparece na obra, que surge esse direcionamento da luz. A luz leva para o Levi que fala, quem é meio que ele fala, eu sou é comigo mesmo, né? Que o Levi se transforma, é o chamamento. Ou seja, a trama narrativa, a ação do chamamento, a luz dá o arco narrativo, a ação do pensamento, do chamamento é que traz para gente a ideia dos acontecimentos, a ideia da ação, a ideia da trama, do efeito. Então, o tema da imagem é a apropriação. E ele sabe disso, e ele faz disso pela luz. Então, isso vai ficar muito evidente. Quando a gente entra e vê a disposição da iluminação no ambiente, onde ela ficava, né? Onde ela fica, no caso, vocês vão dizer, bom, espetacular, né? Só que a partir desse momento, o Caravaggio, que só está fazendo obras espetaculares e grandiosas e agraciado por todo mundo, ele acaba por ter as primeiras obras rejeitadas na vida dele. Ele vai sofrer rejeições. Às vezes as obras vão ser rejeitadas por motivos pessoais, né? Às vezes é porque a imagem é chocante ao decoro, mas eu diria que o decoro também se choca com pouca coisa. Se o decoro não se chocou com o Renascimento